Olá pessoal, aqui é Evandro Lima, sou analista da corretora Rico. Gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre os mercados, como eles se comportaram aqui na última semana, Ibovespa e Dow Jones, principalmente nos dois últimos pregões da quinta e na sexta-feira. Então vamos pegar aqui um pouquinho a parte gráfica. Tirei aqui o vídeo aqui, vamos aliar os gráficos. Bom, eu vou começar pelo Dow Jones. Só um segundinho. Dow Jones. Só vou chamá-lo aqui, pessoal. Bom, vamos lá. O Dow Jones, na quinta-feira aqui, aumentar até um pouquinho o zoom, ele vinha se recuperando bem no início da semana, deixou aqui dois sinais de fundo no último final de semana. Segunda, terça e quarta ele começou um processo de recuperação, parecia que estava retomando aqui a sua tendência de alta e gerou uma expectativa aqui de romper essa resistência aqui em 13.650. Porém, na quinta-feira ele formou aqui praticamente um candle de indecisão, um spinning top. Isso daqui gerou uma dúvida se ele continuava ou não esse movimento de recuperação para finalmente retomar a tendência de alta. Acabou na última sexta-feira, isso acabou se confirmando como um sinal de topo e mais ainda, um sinal negativo. Por quê? Porque um topo descendente, tendência de alta é feita de quê? De topos e fundos ascendentes. Então nós já tínhamos aqui um topo em 13.650, formou um topo descendente em 13.590 e ele corrigiu muito forte aqui, fechando aqui próximo à mínima do dia, com forte maruboso de baixa. Porém tem um detalhe aqui. Nessa região aqui onde ele fechou, tem uma série de suportes aqui, 13.367, voltar a aumentar um pouquinho o zoom aqui, quer dizer, diminuir um pouquinho o zoom, só para mostrar melhor esses outros suportes. Tem esse primeiro suporte 13.367, 13.330 aqui por esses dois topos aqui significativos, último fundo 13.296 e finalmente um suportinho aqui na faixa de 13.250. Então tudo isso daqui na média ele daria um suporte em torno de 13.330. Ele perdeu esse primeiro suporte 13.367, testou 13.330, conseguiu perdeu e se recuperou no finalzinho do pregão, fechou um pouquinho acima, e logo abaixo tem o 13.296. Por serem suportes também muito próximos, apesar de ter esse topo descendente, todo esse movimento aqui dos 13.650 até os 13.250, nós poderíamos também interpretar isso daqui como uma congestão aqui de mais ou menos curto, médio prazo. Para caracterizar mesmo que isso daqui está virando para baixa, pensando aqui nessa tendência de alta aqui um pouquinho maior, eu consideraria que ele teria que perder aqui os 13.250. Enquanto ele estiver acima aqui dessa região de suporte, embora tecnicamente, se ele perder os 13.296, topo com topo aqui descendente, fundo com fundo aqui descendente, ele caracterizaria aqui talvez um início de uma tendência de baixa, mas por esses suportes estarem muito próximos, eu considero ainda como uma possibilidade talvez de quem sabe isso daqui virar uma grande congestão. Mas de qualquer forma, pelo menos o viés nesse momento ele está bastante negativo por essa forte barra de baixa que se apresentou no Dow na última sexta-feira. Pegando agora o nosso Ibov, o que a gente observa? Bom, eu vou primeiro falar um pouquinho dos indicadores e depois a gente comenta apenas o gráfico de preços em si. Falando sobre os indicadores, aqui vocês podem observar aqui uma forte barra de alta aqui de volume. Essa barra de alta com volume mais forte, mais pronunciado, ele se deu aqui no dia 17/10, onde também tivemos coincidentemente o encerramento dos contratos futuros, né, do mês de outubro,
e gerou aqui, ele tinha no dia anterior, só que depois eu vou aproximar um pouquinho mais o zoom, no dia anterior ele tinha deixado um sinal de topo e ele praticamente anulou esse sinal de topo no dia 17, sugerindo também que ia recuperar a tendência de alta, assim como o Dow Jones. Porém, o que ocorreu no dia 18 e 19 especificamente, que o Dow também ele cedeu bastante. Se vocês olharem aqui, próximo indicador aqui, falando pelo OBV, quando nós tínhamos aqui o nosso início dessa tendência de alta, revertendo dessa baixa acumulação aqui e iniciando uma tendência de alta, vocês podem observar aqui o IFR, desculpe, falando do OBV, desculpa, o IFR eu vou falar daqui a pouco. O OBV, que mede o saldo de volume acumulado, ele está crescente. Se vocês pegarem aqui esse topo aqui com esse topo aqui, dá para a gente perceber, em linhas gerais, ele está crescente. Ele mede mais ou menos esse movimento daqui desse topo aqui, deixa eu só verificar o valor dele, 56.376. Tá, desse 56.376 aqui, ou considerar quem sabe desse 57.600 até o 64.430, ele está mais ou menos crescente, então condizente com a tendência de alta. Já desse topo aqui de 63.430 e esse outro topo aqui 60.400, que também já foi confirmado como um topo descendente aqui na última sexta-feira, o OBV aqui ele já está com uma leve inclinação negativa. Pelo IFR, que é o próximo indicador, como o mercado ele tem tendência, então eu não vou procurar regiões de sobrecompra ou sobrevenda, vou olhar o IFR como um indicador e não como um oscilador, ele já está indicando o quê? Já está indicando bem caracterizado aqui topos descendentes, ou seja, isso daqui caracterizaria o quê? Tendência de baixa. Tendência de baixa, o IFR ele vai começar a trabalhar flexionado para baixo, que estaria condizente também com uma possibilidade aqui do nosso IBOV reverter para tendência de baixa. Depois, demais indicadores. Estocástico aqui eu não vou considerar, porque ele é característico de mercado sem tendência. MACD, a linha verde com a linha vermelha. Se o verde estiver por cima, como nessa situação aqui, ele está me indicando compra, aqui, cruzado aqui na compra, com o vermelho por cima, aqui, como nessa situação aqui, estaria aqui exatamente, só para vocês visualizarem aqui. Aqui ele está cruzado para venda, aqui vocês observam aqui, clara tendência de baixa. Então o MACD é um bom indicador para ser utilizado em mercados com tendência. Então, através ele é baseado em cruzamento de médias, mas aqui pela codificação de cores que eu tenho aqui, vermelho por cima e verde por baixo, está indicando venda. Nesse momento aqui, essas duas linhas aqui, essas duas médias, vamos chamar dessa forma, estão alinhadas aqui, então não indica nenhuma coisa nem outra, está no momento de decisão, pode isso daqui virar para venda, como pode recuperar e virar para compra, mas no momento ele não me diz nada. DMI e ADX também é baseado aqui em cruzamentos, tem o indicador DI+, que é essa linha tracejada aqui em verde, e a DI- em vermelho, também com a mesma sinalização. Se o verde estiver para cima, o vermelho para baixo, compra, ao contrário, venda, também ele está encostado uma com a outra, até sugerindo, quem sabe, uma possibilidade de cruzar na venda, mas ainda não cruzou. E essa linha mais forte, o azul, que seria o ADX ele dá consistência no movimento, ou seja, se essas duas linhas cruzarem, vermelho para cima, verde para baixo, iniciou um movimento aqui baixista, e o ADX começar a subir e passar dessas duas linhas aqui, vai dar... podemos ter uma aceleração do movimento de queda. Mas nesse momento aqui ele indica apenas uma possibilidade de eventualmente isso aqui cruzar para venda. E o último indicador que eu utilizo no momento, acima da linha 0 compra, abaixo da linha 0 venda. Ele está se aproximando da linha 0, então está mais ou menos neutro. Resumindo aqui, estocástico, MACD, DMI, momento não me dizem nada nesse instante. Porém, IFR me indica uma possibilidade de virada para baixa. OBV também sugere isso daí. Agora vamos retirar um pouquinho os indicadores e pegar aqui apenas o gráfico de preços, aumentando aqui um pouquinho o zoom. Só um detalhe, pessoal, indicadores normalmente eu utilizo apenas como uma ferramenta a mais para me ajudar a tomar
tomar melhor as minhas decisões de compra ou de venda. Mas quem manda mesmo aqui é o gráfico de preço. Então, a atenção principal tem que ser dada sempre a ele, ao gráfico de preços. No gráfico de preços, enquanto o Dow ele sugere talvez até uma possibilidade de congestão, já no nosso Ibov a situação já é bem diferente. Por quê? Porque nós temos esses movimentos aqui bem mais acentuados, temos aqui uma pernada de alta aqui 64.430 e quando ele fez essa correção aqui até os 58.100, conseguiu confirmar esse fundo, obrigatoriamente para dar continuidade à tendência de alta, ele teria que subir e romper esse 63.430, montaria aqui um novo pivô de alta e retomaria a sua tendência de alta. Ao contrário disso, o que ele fez? Ele começou a subir, acabou confirmando um topo descendente, isso daqui o que? Ele acendeu a luz amarela na tendência de alta e agora está vindo para baixo. Está vindo para baixo, pode vir a testar esse suporte aqui de 58.100 e se perder esse suporte, aí toda essa tendência de alta aqui ela vai acabar virando para baixa, iniciar uma nova tendência de baixa. Ainda tem chance disso daqui reverter. Por enquanto apenas é um alerta. Falando um pouquinho sobre os estrangeiros, que eles têm bastante influência aqui no nosso mercado, eles costumam assim indicar uma possibilidade de antecipação do que está para acontecer. Bom, esse daqui é um informativo que a corretora Rico, onde eu sou responsável pelo fórum da corretora, ela passa para os clientes todos os dias. Normalmente tem um delay de 2 dias, então eu tenho aqui apenas a posição até o dia 17 de outubro. Aumentei um pouquinho o zoom aqui no Internet Explorer para ficar mais claro aí para vocês conseguirem visualizar. Bom, nós estávamos com fluxo negativo no início do mês de outubro até o dia 15 de outubro. Estávamos aqui com um fluxo decrescente, mas nos últimos 2 dias, 16 e 17 de outubro, tivemos aqui ingresso de estrangeiros. Até, não sei se vocês se lembram, comentei agora há pouquinho, no dia 17 de outubro, voltando rapidamente aqui ao Ibov, foi esse dia aqui onde nós tivemos um volume aqui mais forte e essa possibilidade aqui de retomada da alta. Então isso condiz aqui com a entrada dos estrangeiros. Deixa eu só voltar aqui. Condiz aqui com esse volume crescente que entrou, esse aumento de volume especificamente do dia 17, vocês podem ver aqui quase 900 milhões aqui de estrangeiros, então eles entraram no nosso mercado. Agora, no ano, nós ainda estamos com fluxo negativo, esse fluxo ele já está quase zerado, mas ainda não virou para o positivo. Agora, eu fiquei bastante curioso com relação a que dia 18 e 19, o que aconteceu aqui? Nós caímos bastante. E os estrangeiros que até o dia 17 estavam entrando forte, o que aconteceu com eles no dia 18 e 19? Como eu tenho esse delay de 2 dias da Bolsa Brasileira, eu fui buscar essa informação através dos contratos futuros, que normalmente eles operam sem delay. Pelos contratos futuros, tem um site aqui, dadosdabolsa.com, o que eu observo aqui no dia... deixa eu ver aqui. Bom, eu não tenho ainda a posição especificamente do dia 19, que seria bem interessante para a gente acompanhar, que foi aquele dia de forte queda do Dow. Mas olhando aqui, pelo menos pelo dia 18, a gente já percebe aqui um fluxo negativo, que ele começou a cair, não muito acentuado aqui, mas ele caiu um pouco. Aqui no dia 17 especificamente, que nós tivemos no contrato principal da Bolsa, fluxo crescente, aqui ele está negativo, mas a gente até entende esse negativo aqui especificamente do dia 17, por quê? Porque no dia 17 encerrou o contrato futuro do mês de outubro, então ele teve que ser zerado, então é natural mesmo essa queda aqui pelo encerramento do contrato do mês de outubro. Porém, pegando já o último pregão do dia 18, que aí ele já mede o próximo contrato em Z12. Isso daqui continuou caindo. Nós tivemos aqui no gráfico de preços
uma queda não tão grande aqui, quer dizer, não mostrava assim, uma disposição se realmente isso aqui ia ou não virar para baixo. Agora no dia 19 ele caiu bastante, mas de qualquer forma o fluxo começou a ficar decrescente no dia 18. Então isso daqui ele está, e vocês olhando aqui né, nessa barrinha aqui, que ele pega aqui até o dia 18, estrangeiros na venda e institucional aqui na compra. Os estrangeiros eles costumam ser, como eu já comentei, ser um sinalizador se o mercado está para virar para baixa ou para alta. Então isso daqui também já gera uma expectativa um pouco negativa para o próximo pregão aqui de segunda-feira. Mas vamos ver como é que vai abrir na segunda. O Dow, eventualmente, dependendo como tiver o humor aqui dos mercados na próxima semana, quem sabe ele não transforma aquele grande susto que nós levamos aqui na sexta-feira, quem sabe numa grande congestão. Agora, se ele ceder novamente, perder esses 13.296 e 13.250, aí ele dá um grande passo para realmente isso daqui começar a virar para baixo. Apesar que mesmo nesse cenário aqui, eu ainda considero esse suporte aqui de 12.980 como o suporte principal mesmo, ou seja, bateu o martelo para acabou a tendência de alta no Dow e virou para baixo. Aproveitando também, pessoal, queria fazer um comentário com vocês. No próximo dia 29 e 30 de outubro, eu vou fazer um curso online pela corretora Rico, análise técnica com Fibonacci. Então seria o que? Seria um curso customizado pela... Espera um pouquinho, só voltar lá novamente. Acabei dando um comando aqui indevido. Então vamos lá. Tá, agora sim. Vou confirmar se a minha imagem estava aparecendo. Vamos voltar aqui no site da Rico. Então o site é rico.com.vc. Vocês entram aqui, aprenda, palestras gratuitas, cursos, dicionário, clicam nessa aba. Eu estou com o zoom aqui um pouquinho aumentado. Deixa eu agora voltar ao nível normal, que fica mais claro. Bom, então tem aqui a parte cursos, tem aqui análise técnica com Fibonacci. O que eu vou passar nesse curso? Inscreva-se. É um curso de 2 dias, online pela internet, 2 horas de curso no dia 29 e 2 horas no dia 30. Eu começo aqui primeiro falando sobre gerenciamento de risco, depois eu vou passar aqui os conceitos básicos de análise técnica, falando também sobre os principais indicadores, como que a gente deve utilizar, e no segundo dia eu aprofundo um pouco o conceito de gerenciamento de risco e vou falar finalmente sobre Fibonacci. Como eu comentei com vocês, é um curso customizado com Fibonacci, que eu utilizo bastante também, conciliando a análise técnica clássica, e eu preparei esse curso aqui, convido vocês a participarem. Eu acho que vai ser bem legal aqui. Ele é um curso voltado tanto para quem está começando no mercado, porque eu vou falar bastante também sobre gerenciamento de risco, e ele pode ser também visto como um curso também introdutório para quem está iniciando aqui no mercado de ações, como para quem também já tem um conhecimento um pouquinho mais aprofundado no assunto, que eu vou focar aqui, depois de passar no primeiro dia essa parte da análise técnica clássica, eu vou focar na parte de Fibonacci, e vocês vão ver que é através deles, para uns Fibonacci é um mito, para outros não tem nada a ver, outros levam ele bastante a sério, então vocês vão tirar suas conclusões, mas vai dar uma complementada boa na forma como vocês analisam os ativos. Era isso que eu queria passar para vocês. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima aí. Obrigado, pessoal.